Você já passou por momentos difíceis em que tudo parecia sem solução? Eu sei como é sentir o peso das incertezas. Nessas horas, a melhor coisa que podemos fazer é confiar em Deus. A Bíblia nos ensina que mesmo diante das maiores provações, Ele cuida de nós com um amor incondicional. No vídeo de hoje, preparei uma seleção de versículos poderosos que vão tocar o seu coração e fortalecer a sua fé. Vamos mergulhar juntos nessas palavras de vida, permitindo que elas renovem nossas forças e nos encham de coragem. Quero te convidar a abrir o seu coração e receber cada mensagem como um bálsamo vindo diretamente do trono da graça. O último versículo que vou compartilhar hoje é uma promessa incrível, uma daquelas que acendem uma chama de esperança. É uma palavra que vai te encher de ânimo e te fazer crer que o melhor de Deus ainda está por vir. Então, fique comigo até o final, porque tenho certeza de que o Espírito Santo falará poderosamente ao seu coração. Prepare-se para ser edificado e fortalecido na presença do Senhor. Vamos juntos nessa jornada de fé. Começamos nossa jornada com uma passagem que é um verdadeiro alicerce para a nossa fé, encontrada em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Que declaração poderosa! Este versículo nos convida a uma entrega total, a depositar nossa confiança integralmente nas mãos daquele que tudo sabe e tudo pode. Ele nos lembra que nossa compreensão humana é limitada e que tentar resolver tudo sozinhos pode nos levar a caminhos tortuosos. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer a soberania de Deus em cada passo. Este ensinamento é um chamado para abandonarmos a autossuficiência e abraçarmos a dependência divina. Quantas vezes nos pegamos ansiosos, tentando controlar todas as variáveis da vida, esquecendo que temos um Pai Celestial que conhece o fim desde o começo? Quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele promete endireitar as nossas veredas. Isso significa que Ele aplainará os obstáculos, abrirá as portas certas e nos conduzirá pelo melhor trajeto. Entregar tudo nas mãos de Deus não é um ato de fraqueza, mas sim de profunda sabedoria e fé. É entender que seus planos são infinitamente superiores aos nossos e que sua visão alcança muito além do que podemos imaginar. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias. Confiar de todo o coração é permitir que Ele seja o piloto da nossa jornada. Ao fazermos isso, experimentamos a paz que excede todo o entendimento, que possamos praticar essa entrega diariamente. Seguimos agora para o livro de Salmos, e encontramos no Salmo 46, versículo 1, uma promessa que acalma qualquer tempestade interior. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Que palavras reconfortantes! Este versículo nos pinta um quadro vívido da proteção divina. Ele não diz que Deus, nosso refúgio, mas que Ele, no tempo presente, agora mesmo, o nosso lugar seguro. Em momentos de angústia, podemos correr para Ele, certos de que encontraremos abrigo e proteção. A imagem de Deus como refúgio nos fala de um lugar onde estamos a salvo dos perigos. É como encontrar um abrigo seguro durante uma violenta tempestade. E Ele não é apenas um refúgio, mas também nossa fortaleza, o que nos remete à ideia de força, de resistência. Uma fortaleza é construída para resistir a ataques, para proteger aqueles que estão dentro de seus muros. Assim é o nosso Deus forte e poderoso para nos guardar de todo o mal. Ele é a nossa muralha protetora, e a promessa se completa com auxílio sempre presente na adversidade. Isso significa que não importa o quão difícil seja a situação, Deus está presente. Ele não nos abandona nas tribulações. Pelo contrário,
É nesses momentos que sua presença se manifesta de forma ainda mais palpável. Seja qual for a luta, lembre-se: Deus é o seu abrigo seguro, sua fortaleza invencível. Corra para Ele, confie nele, e você encontrará a paz e a segurança que só Ele pode dar. Ele é fiel para cumprir sua palavra. Agora, mergulhamos nas palavras proféticas de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que promessa maravilhosa e pessoal o Senhor nos faz aqui. Ele começa nos dizendo para não temermos. E por quê? Porque Ele está conosco. A presença de Deus é o antídoto mais poderoso contra o medo. Saber que o Criador do universo caminha ao nosso lado nos dá uma confiança que transcende qualquer circunstância adversa. Ele continua, afirmando: sou o seu Deus. Essa é uma declaração de relacionamento, de aliança. Ele não é um Deus distante. Ele é o Deus, aquele que nos escolheu e que nos ama. E por ser o nosso Deus, Ele se compromete: eu o fortalecerei e o ajudarei. Isso significa que, quando nos sentimos fracos, Ele nos dá a sua força. Quando nos sentimos perdidos, Ele nos estende sua mão para nos ajudar. Não estamos sozinhos em nossas batalhas. Temos o suporte divino. Ele é a nossa fonte inesgotável de vigor e capacidade. E a promessa culmina com uma imagem poderosa: eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita na Bíblia frequentemente simboliza força, poder e autoridade. E a mão de Deus não é apenas forte, ela é vitoriosa. Isso nos assegura que, quando Ele nos segura, estamos seguros e destinados à vitória. Ele nos sustenta firme para que não caiamos, nos guia pelo caminho certo e nos conduz ao triunfo sobre as adversidades. Aqui, Deus nos lembra que Ele está conosco em todos os momentos, nos segurando firme com suas mãos poderosas e vitoriosas. Que possamos descansar nessa verdade e permitir que ela dissipe todo o medo. Agora vamos ao livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Que declaração linda e encorajadora! A palavra bendito aqui significa feliz, próspero, abençoado de uma forma especial por Deus. Este versículo estabelece um contraste direto com a maldição daqueles que confiam no homem ou na força do seu próprio braço. Aqui, a ênfase é na bênção que repousa sobre a vida daquele que escolhe confiar inteiramente no Senhor. A repetição da frase, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, não é acidental. Ela reforça a ideia de uma confiança constante, firme e inabalável. Não se trata de uma confiança superficial ou momentânea, mas de um estado de ser, uma atitude contínua de dependência e fé em Deus. É um coração que, mesmo diante das tempestades e incertezas da vida, permanece ancorado na rocha que é o Senhor. Essa confiança se manifesta em paz interior, em esperança renovada e na certeza de que Deus está no controle. É uma confiança que não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. Este versículo nos lembra que quando colocamos nossa confiança em Deus, somos verdadeiramente abençoados. Essa bênção se manifesta de diversas formas. Pode ser paz em meio ao caos, força na fraqueza, provisão em tempos de necessidade. Confiar em Deus não nos isenta de problemas, mas nos garante que nunca os enfrentaremos sozinhos. Que possamos ser contados entre esses benditos, aqueles cuja confiança está firmemente plantada no Senhor. Em nosso Novo Testamento, no Sermão do Monte, Jesus nos oferece palavras de profunda sabedoria e consolo sobre a ansiedade, encontradas em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo:
Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Que ensinamento libertador Jesus nos traz aqui! Ele nos chama a abandonar a preocupação excessiva com as necessidades básicas da vida. Jesus nos lembra da prioridade divina. Se Deus nos deu o dom da vida, que é o mais importante, Ele certamente cuidará das coisas menores. Ele usa exemplos da natureza, como os pássaros do céu que não semeiam nem colhem, mas são alimentados pelo Pai Celestial. Se Deus cuida com tanto esmero das aves e das flores, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos. Este versículo nos ensina que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, então não precisamos viver ansiosos. A ansiedade não acrescenta um único côvado à nossa estatura, nem resolve nossos problemas. O convite de Jesus é para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando confiamos na provisão e no cuidado do Pai, podemos viver com mais leveza, com o coração grato e focado no que realmente importa. Voltamos mais uma vez à riqueza dos Salmos. Desta vez ao Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que comparação magnífica e cheia de significado! O Monte Sião, em Jerusalém, era um símbolo de permanência, de solidez, de algo que resistia ao tempo e às intempéries. Era o lugar da presença de Deus, o centro da fé para o povo de Israel. Ao comparar os que confiam em Deus com este monte, o salmista nos transmite uma mensagem de segurança e firmeza inigualáveis. A ideia central aqui é a inabalabilidade. Assim como o Monte Sião não pode ser movido ou abalado pelas tempestades, aqueles que depositam sua confiança genuína no Senhor desenvolvem uma estabilidade espiritual. Isso não significa que não sentirão o impacto das dificuldades, mas sim que sua fundação, sua fé em Deus, permanecerá firme. Eles podem ser sacudidos, mas não serão destruídos. Podem ser pressionados, mas não serão esmagados. Permanece para sempre é outra promessa poderosa contida nesta imagem. A confiança em Deus não apenas nos dá estabilidade no presente, mas também nos assegura uma permanência que transcende as circunstâncias temporais. Nossa fé, quando firmada no Senhor, tem um caráter duradouro, eterno. Isso significa que, quando confiamos em Deus, nada pode nos derrubar de forma definitiva. Podemos tropeçar, podemos cair, mas aquele em quem confiamos nos levantará e nos manterá de pé. Que possamos buscar essa confiança que nos torna como o Monte Sião, firmes, estáveis e permanecendo para sempre na presença e no cuidado do nosso Deus. Agora, vamos a uma carta pastoral cheia de encorajamento, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que verdade fundamental para enfrentarmos os desafios da vida e do ministério. Paulo começa contrastando o que Deus não nos deu, um espírito de covardia, de timidez paralisante. Muitas vezes, o medo pode ser um grande obstáculo à nossa fé e ao nosso serviço a Deus. Em vez disso, Deus nos capacitou com um espírito de poder. Este não é um poder humano, frágil e limitado, mas o dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo que habita em nós. É um poder que nos capacita a vencer o pecado, a resistir às tentações, a testemunhar com ousadia. Quando confiamos em Deus, acessamos esse poder divino que nos torna mais do que vencedores. Não precisamos depender de nossas próprias forças, pois temos uma fonte inesgotável de poder à nossa disposição. Além do poder, Deus nos deu um espírito de amor, o amor ágape, sacrificial, incondicional. Esse amor nos capacita a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Ele nos move à compaixão, ao perdão, à paciência e ao serviço. E, finalmente, um espírito de equilíbrio ou moderação. Isso significa que Deus nos dá a capacidade de ter uma mente disciplinada, autocontrole, bom senso e estabilidade emocional. Ou seja, quando confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem, movidos pelo amor divino e guiados por uma mente equilibrada e sã. Chegamos ao nosso último versículo de hoje. Uma promessa que é um verdadeiro bálsamo para a alma, encontrada em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Que certeza gloriosa e abrangente! Este versículo não diz que todas as coisas são boas em si mesmas, pois sabemos que enfrentamos dificuldades, dores e injustiças neste mundo. No entanto, ele afirma que Deus, em sua soberania e sabedoria infinitas, tem o poder de usar todas as coisas para operar em favor do bem daqueles que o amam. A condição para que essa promessa se cumpra em nossas vidas é dupla: amar a Deus e ser chamado segundo o seu propósito. Quando nosso coração está verdadeiramente voltado para Deus em amor e submissão, podemos ter a confiança de que Ele está no controle de cada detalhe. Mesmo as situações mais confusas, dolorosas ou aparentemente sem sentido podem ser usadas por Deus para nos moldar, nos fortalecer, nos ensinar. É como um grande quebra-cabeça, onde cada peça, mesmo aquelas que parecem não se encaixar, contribui para a imagem final. Isso significa que tudo o que acontece em nossa jornada tem um propósito divino. Deus está no controle de tudo, tecendo os fios da nossa história de uma maneira que, no final, resultará em nosso bem e em sua glória. Esta é uma das promessas mais confortadoras e fortalecedoras da Bíblia. Ela nos permite enfrentar o desconhecido com esperança, sabendo que nosso Pai Celestial está trabalhando ativamente em todas as circunstâncias. Que possamos descansar nessa verdade e confiar que, em suas mãos, até mesmo as provações se transformam em degraus para um bem maior. Meus amados irmãos e irmãs, que jornada abençoada tivemos hoje, mergulhando nessas palavras de vida. Se existe algo que devemos lembrar todos os dias, a cada amanhecer e a cada anoitecer, é que Deus é fiel e nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra é verdadeira, suas promessas são certas, e seu amor por nós é incondicional.